E agora, Era, o que é que a gente tem? Temos exercício, né, Era? Poxa, que pergunta, Era. Vamos lá, Era, vamos ver o que temos. Sejam as matrizes A, uma matriz de ordem 2, B também é uma matriz de ordem 2. Está pedindo para, letra A, calcular o determinante da matriz B menos A. E letra B, calcular a matriz inversa da matriz B menos A. Opa! Então, uma é para calcular o determinante da diferença de matrizes e a outra é para a gente calcular a inversa da matriz. Então, primeiro vamos lá. Vamos trabalhar, né, Era? Deixa eu calcular separado. Aqui tem um log. Log de 0,1, a base é 10. Lembram disso? Deixa eu fazer aqui, porque aí eu já coloco a matriz lá com esses dados prontos. Tá? E que eu não vou fazer a diferença da matriz aqui com esse log. Eu vou calcular o log. O log é o mesmo. Então, eu vou calcular esse log antes. Então, eu vou fazer ele aqui, ó. Log de 0,1. Olha, mas log de 0,1 é o mesmo que 1 sobre 10. Concorda? É o mesmo que 1 sobre 0,1 é 1 sobre 10. Aqui é base 10, não se coloca. E isso é igual a x, né, que a gente vai calcular o logaritmo. Como é que se calcula logaritmo? Base, que é 10, elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Né? Eu vou deixar aqui, não vou fazer direto não. Ó, é igual ao logaritmando. E aí, para resolver aqui, nós vamos igualar as bases. E aí está fácil, olha. Ou aqui eu transformaria nisso, ou ao contrário. Vou fazer ao contrário. 1 sobre 10 é 10 elevado a menos 1, aquela propriedade de potência, lembra? A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n. E aí você inverte o sinal. Perfeito? Aí o que acontece aqui com o nosso x? O nosso x é menos 1. Pronto. Está aí resolvido o logaritmo, ou seja, o logaritmo de 0,1 na base 10 é menos 1. Menos 1. Perfeito? Então, e aí eu não preciso carregar aquele logaritmo, tá certo? Então vamos aqui, olha. Letra A. Vamos trabalhar a nossa letra A. Que ele pede para a gente fazer o quê? Ele pede para a gente calcular o determinante da matriz B menos A. Então, eu vou calcular primeiro a diferença de matrizes. Então, aqui, ó, B menos A. Quem é a nossa matriz B? Matriz de ordem 2. Log de 0,1 mais o log de 0,1 é menos 1. Aqui é 0. Aqui é 4. Aqui é menos 3. Está aqui a nossa matriz B, menos a matriz A. Aqui é 3 na matriz A. Aqui é 2. Aqui é log de 0,1 na base 10, que é menos 1. E aqui é 5. Mas eu não poderia deixar o log e fazer isso depois? Poderia, sem problema. Eu fiz antes. E lembrar que eu só posso somar, subtrair matrizes que têm a mesma ordem. Aqui é 2 por 2. Fosse 3 por 2, seria 3 por 2 aqui também. Porque como é que se trabalha com soma e subtração? Elemento por elemento. Então, você vai ter aqui, ó, aqui vai ficar menos 3, ó, inverso. Menos 3, com esse menos 1, dá menos 4. Aqui é menos 2, ó. Lembra? Vai inverter. Menos 2. Aqui é 0, então aqui é menos 2. Está vendo? Elemento por elemento. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Aqui na segunda linha, a mesma coisa. Primeiro com o primeiro. Aqui vai dar o quê? Mais 1, ó, inverso. Tá? Quer dizer,
Vai inverter o sinal, porque menos com menos, que é produto, menos 1 vezes alguma coisa. Dá mais 1. Mais 1 com esse 4 positivo vai dar 5. Certo? Aqui dá quem? Dá menos 5. Ó, menos 5, o oposto, vai dar menos 5. Menos 5 com esse menos 3, ou seja, menos 3 somado aqui o menos 5, menos 8. Portanto, eu tenho aqui a matriz resultante de B menos A. Mas o que a gente quer? A gente quer o determinante dessa matriz, B menos A. A gente quer o determinante da matriz B menos A. E isso, então, vai ser igual determinante de quem? Daquela matriz, que é B menos A, que é 4 negativo, 2 negativo, 5 negativo e 8 negativo. Mas já poderia calcular direto? Pode. Sim, eu estou mostrando. E aí o que acontece? Ó, diagonal principal, você multiplica os elementos da diagonal principal, menos 4 vezes menos 8, mais 32, não é isso? Perfeito? É mais 32. E diagonal secundária? Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Como é diagonal secundária, vai ficar mais 10. E, portanto, o nosso determinante, que responde à letra A, é 42. Está aqui o nosso determinante e responde à letra A. Perfeito? Ok. Vamos, então, para a letra B. O que é que pede na letra B? Na letra B, pede para a gente calcular a matriz inversa da matriz B menos A. Ou seja, a gente quer essa matriz aqui, ó, B menos A inversa. E aí a gente não precisa calcular, porque para calcular a matriz inversa, vamos dizer assim, ó, seria, eu vou até colocar aqui, ó, não precisa, mas seria assim, ó, deixa eu colocar de branco, para não confundir ali, seria dessa maneira, se eu fosse aplicar, calcular a matriz inversa, para depois calcular o determinante. Não precisa, você tem aí a chave ou negócio, que é o seguinte. Então, se eu quisesse fazer passo a passo, seria B menos a matriz B menos A que está ali em cima, multiplicado pela inversa de B menos A, que a gente não conhece, portanto, teria que chamar A, B, C, outra letra, igualar a matriz identidade para a gente fazer isto, para a gente calcular, então, depois a nossa matriz inversa. Quer dizer, para eu calcular a matriz inversa, eu teria que fazer isso. Sempre que eu tenho uma matriz, calculo, multiplico pela inversa, igual a identidade, de mesma ordem. Só que a gente não vai precisar disso, por quê? Porque existe uma propriedade para isso. O que é que acontece? Eu quero a inversa de A, de B menos A, e eu conheço o determinante. Olha só o que a gente vai fazer. Tá? Nós vamos inverter os elementos da diagonal principal e dividir pelo determinante, ok? Inverter os elementos da diagonal secundária e dividir. Ou seja, inverte isso aqui, tá? E divide pelo determinante. Neste caso, porque você tem a diferença de B menos A, que é o que você quer, a inversa, e tem um determinante. Então, basta fazer isto daqui, ó. Inverte os elementos da diagonal principal. Então, vai ficar menos 8 e menos 4. Inverte também o diagonal
o sinal, né? O sinal da diagonal secundária dos elementos. Então, aqui vai ser 2 e aqui é menos 5. E divide todo mundo por 42, que é o determinante da matriz B menos A. Então, um detalhe importante para você fazer uma prova e ser rápido é lembrar disso aqui. Isso aqui, claro, foi prova da Universidade Federal de São Carlos. Perfeito? Então, se você tem a matriz, tem o determinante da matriz e você quer a inversa dessa matriz, basta você inverter a posição dos elementos da diagonal principal, inverter o sinal dos elementos da diagonal secundária. Você não precisa fazer isso aqui se você, né, não está interessado em fazer isso. Então, está aqui a nossa matriz inversa. Basta fazer o quê? Umas divisões aqui, né? Umas simplificações. Tá certo? Porque aqui dá por 2, aqui dando por 2, dá 4 sobre 21. Aqui também dá por 2, e por 2 dá 1 sobre 21. Aqui não dá para fazer nada, continua menos 5 sobre 42. Aqui dá para dividir por 2, que dá menos 2 sobre 21. Olha só que você tem que lembrar dessa propriedade. Perfeito? Para você não ter que fazer isso aqui, ó. Senão teria que fazer. Ah, eu prefiro fazer isso aqui. Sim, se você não lembra, você vai ter que fazer isso. Aí dá um trabalho um pouco maior. Tá certo? Eu achei muito legal este exercício. Porque te facilita a rapidez no processo de uma prova aqui, que foi uma prova aqui da Universidade Federal concorrida. Tá certo? Então, leia, preste atenção, anota e você não vai esquecer. Então, quando for dado uma matriz, calculado o determinante dela e pede a inversa, é só você pegar a matriz, inverter a posição dos elementos da diagonal principal com sinal e tudo, inverter o sinal dos elementos da diagonal secundária e dividir todos eles pelo determinante da matriz A. Certo? Então, aquele abraço e sucesso!